presente e fatídico ano de 2020 encerra o ciclo das duas primeiras décadas do terceiro milênio. Ora, mas o que é um ciclo? Ciclo nada mais é que o movimento completo de um objeto ao redor de um eixo ou de um ponto de referência. Isso quer dizer que um ciclo é a totalização de um movimento. Como é da ordem da regularidade, de um movimento que se totaliza, um ciclo pode ser fracionado ou escalonado em suas menores partes, que nada mais são que seu ritmo. O que caracteriza os ciclos é o fato de que, como são constitutivos da própria ordem natural, podem ser estudados de acordo com seus respectivos ritmos. Fenômeno que tem sido objeto de estudo de uma nova área do conhecimento chamada de cronobiologia. Segundo esse campo do conhecimento, toda forma de vida possui estruturas intrínsecas que, como relógios biológicos, não apenas as ajustam ao ambiente na qual estão inseridos, como regulam as suas necessidades naturais. Tais necessidades naturais podem ser compreendidas a partir de três demandas comuns à busca de todos os seres vivos. Primeiro, a busca por saciedade. Segundo, a busca por segurança. E terceiro, a busca por reprodução. Cada uma dessas demandas ou necessidades naturais possui um tempo ou ritmo próprio. E quando se completam, da saciedade até a reprodução, marcam assim um ciclo. De acordo com as suas especificidades e particularidades, cada membro de uma espécie só se preserva à proporção que satisfaz os ritmos de suas necessidades naturais, da saciedade, da segurança e da reprodução, de modo que uma espécie bem-sucedida é aquela que se conserva relativamente intacta em cada ciclo. Em linhas gerais, e ciente deste breve apontamento, se pode concluir que, em uma escala hierárquica, os seres vivos podem ser compreendidos de acordo com o ritmo imposto por suas demandas ou necessidades naturais, da saciedade, da segurança e da reprodução, e a totalização ou consumação de seus ciclos. Se o ciclo de vida de um animal, por exemplo, é marcado por ritmos circanuais, ou seja, por necessidades naturais que, para serem saciadas, exigem a totalidade de um ano, se pode concluir que sua espécie é bem-sucedida, desde que o maior número de indivíduos se preserve ao longo daquele ciclo. O mesmo vale para o ciclo de ritmos circadiurnos, que duram cerca de 24 horas. Em uma escala menor, existem ritmos ultradiurnos e infradiurnos, que duram respectivamente algumas horas e alguns segundos, e que, portanto, exigem dos indivíduos dessas espécies uma maior celeridade para a satisfação das necessidades naturais de saciedade, segurança e reprodução. Por certo, para consumar um ciclo, parte expressiva dos seres vivos se submetem ao ambiente no qual estão inseridos, obedecendo assim aos ritmos impostos pelo clima e pela vegetação. No caso do homem, como adapta o ambiente de acordo com suas necessidades e logo impõe seu próprio ritmo à natureza, a consumação de seu ciclo possui uma característica ou peculiaridade. O homem é o único ser que, a despeito da complexidade e variedade de seus ritmos, consagra cada ciclo com a celebração de uma festa, de modo que pode ser definido, dentre os inúmeros outros atributos possíveis, como um animal lúdico. Por conseguinte, marca a transição dos ciclos com uma festa, com um espírito cerimonial de boas-vindas. Todo ser vivo possui necessidades biologicamente naturais, que, sendo regulares, marcam ritmos específicos e que, quando consumados em totalidade, formam ciclos. Diferentemente dos demais, o homem é o único ser vivo que celebra cada ciclo com a instauração de vivências lúdicas e regeneradoras da própria vida coletiva. Em meio a essas vivências lúdicas ou festivas, instaura um novo tempo e uma comunhão de expectativas que repõe as perdas individuais e coletivas ao longo do ciclo. Desta forma, a festa simboliza uma transubstanciação da lida meramente cotidiana, que, mobilizando a vida em comunidade, não apenas cessa temporariamente as exigências pesadas do trabalho,
como institui as experiências redentoras e expectativas esperançosas de um novo ciclo. Portanto, divisando o velho e o novo ciclo, a festa representa a forma lúdica ou primitiva de experimentação de anseios ou propostas recreativas, a partir das quais se reconhece um conjunto de potencialidades reparadoras de forças que se degradaram no decurso de um ciclo passado. Sendo uma transição do velho para o novo ciclo, a festa é uma experiência breve, mas que aponta e intensifica aquilo que se saturou cotidianamente e aquilo que se ambiciona criativamente. Sendo assim, é uma experiência criativa que traz para a rua aquilo que já não se contém entre muros. Antagonizando e reconciliando os contrários, que permanecem encobertos ao longo de um ciclo, a festa integra pela via permissiva da infração tudo o que se preteriu e tudo o que for excluído. No ano de 2020, se observa o fim de um primeiro ciclo, marcado pelo ritmo regular dos primeiros 20 anos do terceiro milênio, e mais do que isso, de um ciclo de ambições utópicas, segundo as quais ingressaríamos, a partir do ano de 2001, em um futuro redentor, com a redução das desigualdades, eliminação das doenças, redução da violência e aumento da expectativa de vida. Passados os 20 primeiros anos deste novo milênio, recaímos em uma via no mínimo irônica, na qual um ciclo se encerra, mas sem festas. Afinal, não ingressamos no futuro e, o que é muito pior, viramos o ano com a propagação de um vírus em escala global, cuja disseminação depõe contra as nossas mais escandalosas ambições de longevidade e prosperidade. Para celebrar o término deste ciclo, um tanto quanto caótico e não menos incomum, eis que a festa de fim de ano que se avizinha não terá o caráter catártico das festas anteriores, de modo que é um ciclo que se inicia apontando para o fato de que, apesar de muitos e cada vez mais próximos, estamos distantes e sozinhos. Será que ingressamos em um período da história em que o ciclo que se inicia possui ritmos tão incomuns que não temos nada a festejar, senão o fato de que continuamos vivos? Será que ingressaremos em um novo ciclo em que apenas o essencial, o insubstituível, o substancial, o elementar, o básico, se tornará a razão de ser de todas as nossas demais celebrações? Muitos partiram neste ano, muitas lágrimas, muitas dores se derramaram ao longo deste caminho, ao longo destes últimos 20 anos. Apesar dos novos ritmos impostos pela velocidade da internet, pela criação de remédios, pela riqueza distante e indiferente dos megamilionários. Um ano, um ciclo se encerra para que outro se inicie. Mas, afinal, qual a lição que se pode extrair desta festa próxima, que sem grandes pompas se nos aproxima de 2021? Falar do tempo é falar do desdobramento da vida humana no espaço. A noção de tempo e espaço como algo conjugado, uma certa linearidade que hoje já não é tão percebida, é falar de começo e fim, e ao mesmo tempo é falar de recomeço, em ciclos. Eu acredito muito mais em ciclos e em retomadas do que necessariamente em momentos estanques. O tempo é uma convenção, pelo menos esse tempo que nós contamos, tempo dos relógios, da mesma forma como aquele tempo organizado em torno do trabalho humano. E para isso ele precisa ter um início e um fim, ou uma parada, para depois retomarmos o ciclo, o ritmo e a dinâmica das nossas vidas. O relógio biológico, por exemplo, não cessa, ele continua até onde a vida nos permita ir. Na ideia de espaço e de tempo, nós temos também a degradação
das coisas. Nós temos a superação e a troca. As estações do ano, por exemplo, elas nos levam a perceber mudanças. Então, uma outra noção que está colada a essa percepção espaço-temporal e essa ideia de ano, 365 dias, é justamente a da renovação de ciclos, do término e do início de outros, e ao mesmo tempo da retomada futura daquelas fases. E daí a primavera, o verão, o outono, o inverno, períodos de estiagem, períodos de frio, de calor. Por outro lado, a dinâmica da vida e a dinâmica dos relacionamentos interpessoais, a dinâmica da vida entre os humanos, das organizações, das sociedades, das instituições, que propõem um durar, um permanecer. Mas essa ideia de eterno retorno das coisas, ela está justamente nesses marcos temporais, como as festas, o Natal, o Ano Novo, a Páscoa, o Carnaval, mostram pra gente que o admirável Ano Novo é a possibilidade de fazer diferente, mas ao mesmo tempo de retomar, de revitalizar, de reaver e rever certas marcas temporais, certos marcos sociais, certos institutos e convenções humanas que possuem uma função também, que é a construção da cultura e a compreensão de que certas coisas foram feitas para durar, para permanecer. De modo que refletir sobre a passagem do ano, um ano como esse, que foi um ano muito diferente em todos os aspectos, mostra como, ao mesmo tempo, um dia nunca é igual ao outro nas nossas vidas, embora pareçam ser, porque tem todos eles uma manhã, uma tarde, uma noite. A manhã, a tarde e a noite de todos os dias lembra o igual, o que se repete. Mas o espaço de possibilidades, de alternativas da sua vida, repetir ou não certos acontecimentos no dia vindouro, é que abre o espaço da liberdade, o espaço do projeto humano, o espaço desse fazer, o espaço até mesmo do imponderável. Há o plano e o planejado, e há aquilo que foge às expectativas, que foge aos dados das agendas, aos planejamentos das agendas. E nesse ponto é que é interessante ver como a percepção humana trabalha com a noção de um devir, ou seja, de algo que está eternamente a passar, a fluir, a continuar, a ir embora como a areia que desce da ampulheta, a escorrer pelas mãos. E nesse escorrer, nesse passar, nesse fluir que degenera, que altera coisas, que finaliza certos momentos. Por outro lado, a noção de que nós vamos ter a possibilidade de recomeçar em um outro dia, onde a luz do sol retorna para o ciclo inteiro das 24 horas. E nesse ciclo de 24 horas, que é repetitivo, dentro dessa lógica, nós podemos criar o novo, ou podemos repetir mesmo aquilo que
já fizemos, tornando a vida mais ou menos autêntica, mais válida ou menos válida de ser vivida. De qualquer modo, a reflexão que eu trago sobre essa questão do tempo nos mostra e quer mostrar ou quer sinalizar para a importância de vivermos, independentemente do que virá, a inexorabilidade, o inexorável, ou seja, o término de tudo, com a finalidade cumprida ou não, é uma missão, é um horizonte em perspectiva que nos é aberto todos os momentos para tentar, errar, acertar, progredir ou retroagir, para avançar ou para estancar. Então a ideia de que o tempo é esse senhor que domina as nossas vidas, ela acaba por nos revelar que a existência desses seres que nós somos, seres humanos, enquanto projetos, ela só pode ser feita dentro de um universo de marcas e de perspectivas temporais. Sem o tempo, muito embora nós possamos pensar que como convenção ele poderia ser descartado, mas se nós imaginarmos que não houvesse contagem para nada, não houvesse contagem do ano, das horas, do dia, das 24 horas, de um mês, de minutos, de segundos, ainda assim o devir da vida estaria em caminho, ou seja, a vida estaria num caminho, estaria em movimento, em que pese a ausência de uma cronologia, de um estudo desse tempo, ou então de uma demarcação do tempo.